O que é mais forte? De forma bem racional. O que é mais forte em você? O bem ou o mal? Será que nós devemos cortar o mal pela raiz, como diz o dito popular? E quando é o momento de cortar esse mal? Será que nós devemos cortar quando ele está crescendo? Ou devemos deixá-lo crescer e ver no que vai dar? O grande problema é o nosso olhar limitado, nosso julgamento precoce, precipitado. A nossa moral é ainda dúbia porque nós estamos ainda em crescimento. Nós estamos ainda adquirindo conhecimentos. Então, há uma necessidade de termos um mestre que seja confiável, que nos guie. E esse mestre, ele tem que ver além. Ele tem que olhar acima da matéria perene e transitória. E quando esse mestre falar, ele precisa falar para o espírito imortal e não para a matéria que perece e morre. Então esse mestre não pode ser perene, nem transitório. Jesus é o mestre confiável. E Jesus, quando ele fala para nós, ele fala para o espírito, que nunca morrerá. Por isso nós precisamos aprender com ele a ter visão de infinito. E Jesus falou: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que após sair o recolhamos? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não desenraizasse junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo reuni no meu celeiro. O joio, quando pequeno, ele é muito parecido com o trigo. E no afã de destruirmos o joio, poderemos com muita facilidade arrancar o trigo. Mas quando as duas plantas já estão crescidas, a diferença entre elas é muito clara. E assim fica mais fácil separar uma da outra, sem possibilidade de erro. Na parábola, Jesus não está dizendo, de jeito nenhum, que deve-se deixar que o mal cresça à vontade, ou dizendo, não, tá tudo certo, tá tudo bem, deixa assim. Não é isso que ele diz. Ele tem a visão do espírito imortal. Um exemplo disso está no livro Há 2000 anos, Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel. Ali é narrado um encontro entre o grande senador Públio Lentulus com Jesus. E naquele momento Jesus diz a Públio que aquele era o momento da virada na sua vida. E ele diz: será agora ou há milênios de sofrimento? E Públio optou por milênios. Mas naquele momento em que Jesus fala, ele não fala com o grande senador. Ele não fala para aquele homem. Ele fala para o espírito. Porque Jesus sabia que Públio seria infinitamente maior do que Emmanuel. Jesus tem visão de grande educador. Porque o grande educador, ele ama.
Quando aquele que educa não ama, ele constrange o educado. Ele usa de força para com o educando. E aí não há educação. Quando falo em educação aqui, tenhamos em mente a educação no sentido que o Kardec dá, que é o de formar caracteres, é a educação moral, a aquisição dos bons hábitos. Se exigimos do outro aquilo que ele ainda não está pronto para nos dar, será que com violência ele nos dará? Será que nós, ao sermos constrangidos, ao sermos colocados contra a parede, reagimos bem? Difícil, né? E Jesus é o semeador das leis divinas em nós. E ele espera que esses valores morais germinem e se tornem frutos que representam as condutas morais em nós. Ele semeia e dá o tempo. Eis que o semeador saiu a semear. E sucedeu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Se as aves comeram, significa que a semente é boa. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. O solo somos nós, compacto, duro. Nós não temos profundidade espiritual. O conhecimento fica no nosso intelecto. Sabemos todas as respostas. Muitos de nós sabem o livro dos Espíritos de trás para frente. Mas isso fica a nível intelectual. Sabemos, mas não vivemos. Sabemos o que fazer, mas não fazemos. E quando raiou o sol, a semente foi crestrada, por não ter raiz, ressecou-se. A semente em nós pode ressecar quando nós nos damos conta que para ser cristão é preciso ação, é preciso mudança de conduta. A chance é muito boa de pularmos fora, porque toda mudança dá trabalho, exige esforço, adequação. É preciso jogar fora muitas coisas, desapegar. E nós temos muita dificuldade em desapegar. E outra parte caiu nos espinheiros. Os espinhos subiram e a sufocaram e não deu bons frutos. Outra parte caiu em terra boa e dava frutos, que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100. Neste solo, as sementes germinam, mas em proporções diferentes. Esses solos são os nossos talentos. E Jesus não cobra nada de ninguém daquilo que ele não possa dar. Se Jesus não nos cobra nada além do que podemos dar, o que nos dá o direito de cobrar tanto de nós mesmos? Porque nós, às vezes, somos muito cruéis para conosco mesmo. E na mesma medida em que somos cruéis conosco, nós somos com os outros. Nós exigimos de nós aquilo que não estamos prontos para dar. Mas exigimos do outro também o que ele não está pronto. Quando temos esse conhecimento, passamos a ser mais caridosos conosco, a não exigir de nós mesmos mais do que nós podemos fazer, dar. E assim nós nos tornamos tolerantes para conosco e para com a conduta do outro. Mas essa tolerância não significa aceitar como tudo normal, como tudo certo. Eu sou assim mesmo, deixe. Não é isso, não. Nós devemos tomar atitudes de correção, sem dúvida nenhuma. Detectamos um problema, nós vamos corrigir. Mas nós vamos fazer isso com respeito, com amor, com caridade, para conosco e para com o outro. Que tipo de solo nós somos? O que fazemos com os ensinos que nós recebemos?
Quantos de nós, ao tempo de poder ir ao centro espírita, né? Que agora não está dando para ir, mas quantos de nós íamos ao centro espírita apenas pelo passe? Quantos hoje estão ouvindo essa palestra apenas com os ouvidos materiais, com a cabeça nos problemas, na família, na dificuldade, sem ouvir na acústica da alma, de fato? Será que nós somos joio ou trigo? Podemos dizer com certeza se nós somos um ou outro? Ou será que nós ainda somos uma mistura de um e de outro? Você já pensou se Jesus optasse por cortar o mal pela raiz? Logo que o mal nascesse, ele já cortasse? Quantos de nós não estaríamos aqui hoje? Daí a importância de não ir com tanta sede ao pote. A necessidade de cautela. Se queremos cuidado conosco, deveremos ter cuidado para com o outro. Livro Vinha de Luz. Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Capítulo Joio. Emmanuel diz: importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Olha que coisa linda! Jesus confia em nós. Ele sabe das nossas fraquezas, mas ele sabe também do nosso potencial. Ele só espera a nossa tomada de decisão. Então não é por relaxamento que esse joio cresce, mas é pelo otimismo do celeste semeador para conosco. E Emmanuel continua, ele diz: o campo do Cristo é regido de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Sobre tarefas espantosas que Emmanuel fala, nós não nos damos conta do trabalhão que nós devemos dar a Jesus e nem nos apercebemos dos cuidados que ele tem por cada um de nós. Essa tarefa é tão grande que ele conta com falanges de espíritos heróicos. Nesse grupo nós temos o nosso anjo de guarda, nós temos espíritos familiares, espíritos amigos, e aqui eu não estou falando só dos desencarnados, não. Tem os encarnados também. É uma equipe imensa para cuidar de cada um de nós. E aqui vale a reflexão do trecho da parábola que diz: de onde, portanto, virá o joio? Da onde vem esse joio? Quem terá semeado? Essa é a pergunta que os cegos fazem. Mas da onde veio? Quem semeou? Nós ficamos nos preocupando com coisas que não nos levará a lugar nenhum. Até porque é mais fácil nós perguntar: da onde veio? Quem trouxe? Quem fez? Porque quando nós fazemos esse tipo de questionamento, nós ficamos bem, nós ficamos tranquilos, porque o culpado está fora. Alguém trouxe, alguém semeou, não fomos nós. Nós somos inocentes, nós só estamos sofrendo o abalo. Por mais que o nosso anjo de guarda nos intua, nos auxilie nos momentos complicados da nossa vida, nós teimamos em seguir por outro caminho. O problema não é o lobo que ameaça as ovelhas, até porque o lobo conhece muito bem o pastor. O problema são as ovelhas que vão em busca do lobo. Na parábola, Jesus diz que quem semeou foi um inimigo. Ele diz, né? Um inimigo fez isso. Na verdade, Jesus ele coloca
o pai de família. Mas de que inimigo será que ele está falando? É de um homem que ele está falando? E na continuidade da parábola, veja que interessante, que a pergunta que os servos fazem é: e os servos lhes disseram, quereis, pois, que após sair o recolhamos? Olha como é interessante isso. Porque os servos perguntam se o pai de família quer que, após ele sair, os servos tomem alguma atitude. É isso que ele perguntou. Por que será que os servos não poderiam tomar a atitude de recolher o joio diante do pai de família? Por que que eles têm que esperar que o pai de família saia para aí então irem lá e recolher? Por que tomar uma decisão depois que Jesus sair? Por que não podemos resolver os nossos problemas junto com Jesus? Já parou para pensar nisso? Por que queremos resolver os nossos problemas longe de Jesus? Nós já temos uma certa consciência do certo e do errado. De certa forma, nós ainda gostamos do erro. E a bondade de Jesus, o amor de Jesus, nos constrange. E nós sabemos que para resolver alguns problemas, nós não vamos usar nem de amor, nem de caridade, nem de bondade. Então, nós queremos resolver os nossos problemas longe dos olhos de Jesus. E Emmanuel, ele continua, ele diz: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele quis demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. É o tempo que Jesus dá para todos nós aprender com as nossas experiências equivocadas. Nós estamos em período em que nós vamos nos equivocar. E Jesus dá tempo a isso. Nas questões da nossa vida, nem sempre temos paciência. Nós queremos que as coisas se resolvam no nosso tempo. Mas Jesus está vigilante. Não é porque o bebê, ao aprender a andar, cai que nós pais vamos impedi-lo de tentar novamente. Ele cai e nós ficamos de olho. Ficamos cuidando para que nada de mais grave aconteça. Mas deixamos ele cair. Até a gente diz, vai cair até que aprende a parar de cair. Um exemplo da paciência de Jesus para conosco. Judas vai entregar Jesus. E Jesus diz a ele, amigo, a que vieste? O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele comenta essa passagem, amigo, a que vieste. Ele diz assim, é significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades do bem. Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até no derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe ofereciam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações e conceitos menos dignos. Quando eu li esse trecho, eu fiquei lembrando que até poucos anos atrás malhava-se o Judas. Eu não sei, mas eu acho que ainda tem algumas cidades que devem fazer isso. Nós malhávamos o Judas, enquanto que o verdadeiro, entre aspas, prejudicado, nunca se defendeu, nunca acusou. E esse é um excelente exemplo do porquê não devemos nos arvorar em ser justiceiro. Ainda não estamos nesse patamar.
Tomamos decisões embasadas no nosso sentimento e não necessariamente nos fatos. Até porque nós nunca teremos a história completa dos fatos. Na parábola, ainda vemos um trecho interessante que fala sobre o otimismo celeste. O que será esse otimismo celeste? O espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Instante da Vida, ele narra que nos instantes finais de Jesus, na cruz, surge uma legião de espíritos que vêm recebê-lo. Entre eles estava o espírito da caridade. E Jesus manda que ele vá ajudar Judas, porque Jesus sabia que ele havia acabado de se suicidar. Isso é otimismo celeste. Porque Jesus conhecia o coração de Judas, nós não. Jesus, estando livre do corpo físico, logo após que ele morre, ele vai até as regiões onde Judas se encontrava para ajudá-lo. E ali, Jesus não via Judas derrotado. Ele via o coração de Joana d'Arc, a vencedora. Isso é otimismo celeste. Emmanuel continua. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que ao término da derradeira oportunidade nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Quantos de nós já ouvimos histórias de pessoas que nos últimos instantes da vida pede perdão a alguém? Às vezes, ouvimos dizer às pessoas, assim, que fulano não conseguia morrer até que chegasse tal pessoa, porque ele precisava se desculpar, pedir perdão. Ouvimos também as pessoas dizer, do que vale pedir perdão na hora da morte? Não vai mudar nada. Por que não pediu enquanto estava bem? Gente, esse reconciliar, mesmo que seja nos últimos instantes, nos últimos sopros de vida, pode mudar tudo na próxima reencarnação. Por isso, Jesus não corta o mal de pronto. Ele deixa o mal crescer ao lado do bem. Narra uma lenda que havia uma aldeia de lavradores. E ali era realizado um campeonato para descobrir qual era o homem mais forte. A prova ela se consistia em quem derrubava mais árvores e de forma mais rápida. O juiz era o líder da aldeia, ele era considerado um homem sábio. Ao final da competição, foi perguntado ao sábio quem ganhou, quem era o mais forte. O sábio disse que ainda não dava para saber. Como assim não dá para saber? Era só ele olhar em volta, ver a quantidade de árvores derrubadas, ele sabia quem derrubou e era só dar o veredito. Mas o homem respondeu, na verdade, a competição começa agora. Ele se aproximou de uma árvore, retirou um pequeno galho e disse, aquele que conseguir recolocar esse galho na árvore e fazê-la florir, é o mais forte. Porque destruir é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é construir. A força aparece na construção. Às vezes, podemos acreditar que atingimos... Às vezes nós podemos acreditar que atingir determinados fins, não importa os meios que nós vamos usar. Mas isso não é verdade. O joio e o trigo somos nós. Jesus disse que se conhece a árvore pelo fruto. Mas ele não estava falando de árvore. Ele estava falando de nós. Ele fala que se conhece o homem pelas suas ações, pela sua fala, pelo seu comportamento, por suas obras. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele diz, Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos
com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Transubstanciar é transformar uma substância em outra. É transformar o joio em trigo. É transformar nossas atitudes más em atitudes do bem. É transformar a nossa ignorância em sabedoria, o nosso ódio em amor. Quantos de nós, ao olharmos para trás, percebemos que hoje estamos melhores? Isso é transubstanciar. E como as coisas se transformam? Como transubstanciar as coisas? Continuamos com Emmanuel. Ele diz: o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Nós ainda temos dificuldade de entender os métodos pedagógicos de Jesus. Nós entendemos as dificuldades da nossa vida como problema, tanto que nós dizemos: eu estou com problema. É difícil alguém dizer: eu estou passando por algumas dificuldades. Normalmente estou com problemas. Como sofrimento, esse problema aliado a sofrer, porque nós podemos até ter problema, mas não necessariamente sofrer com aquele problema. E, na verdade, tanto as dificuldades como os problemas e até mesmo esse sofrimento são ferramentas de aprendizado. E Emmanuel diz que muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas na sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador na seara, que usa de afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Veja que interessante esses filtros amorosos que Jesus usa. Afeições novas. Às vezes, nós vemos aquele homem que passou uma vida inteira carrancudo, sisudo, preocupado eternamente em ganhar dinheiro, em ser alguém importante, até que nasce o primeiro neto. E ele muda totalmente de comportamento. Nós vamos ver aquele homem sisudo servindo de cavalinho para o neto. Esse é um filtro amoroso usado por Jesus para quebrar aquela postura. Mas ele usa também de estímulos inesperados. Às vezes nós vamos ao médico e temos um diagnóstico inesperado. E o choque nos faz mudar de conduta, nos faz mudar o rumo da vida. Às vezes aquela notícia que no primeiro momento é catástrofe, nos faz mudar o rumo da nossa vida. Mas nós temos também as responsabilidades externas. Às vezes, a pessoa chega no centro espírita, né? Chegava, mas vai chegar, se Deus quiser, daqui a pouco. Ou mesmo aqui online, assistir uma palestra, lá na nossa casa, o atendimento fraterno, o passe, a água fluidificada, mas nós, enquanto estamos aqui falando de Jesus, todos nós ouvindo Jesus no nosso coração, muitas vezes basta uma palavra que o palestrante diga e que nos toque o coração, muda a nossa reencarnação. Esses são estímulos inesperados, responsabilidades externas, que falam ao nosso coração. E isso altera a rota das nossas vidas. Jesus usa desses filtros. Mas todos nós temos livre-arbítrio. E podemos nos recusar a esses filtros. E aí? O que acontece? Jesus usa desses filtros e nós dizemos: não, obrigado. O que acontece? Emmanuel diz: entretanto,
Se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessário a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou os povos se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. Em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Eu não vou falar sobre o tempo que nós estamos passando. Eu vou deixar isso para você pensar. Jesus, ele não é masoquista. Ele não fica nos infringindo sofrimentos em gotas homeopáticas. Ele espera juntar uma quantia razoável. E aí ele diz, agora chega. Vocês estão abusando. Nós costumamos dizer, meu Deus, um problema nunca vem sozinho. E isso é verdade. O tempo da colheita, que acontece para todos nós, não é nem bom nem ruim. Tudo depende da semeadura que nós fizemos. Se nós fizermos coisa boa, isso é computado. Se fizermos coisas más, isso é computado. Mesmo dentro da escolha, mesmo dentro da colheita das coisas ruins, a colheita não precisa ser má nem de sofrimento. Se estamos conscientes dos nossos erros, sorvemos o caldo quente sabendo o que de fato nós fizemos por merecer. Mas não há só coisas ruins. Há boas também. E elas também vêm em pencas. E isso é tão verdade que nós costumamos dizer, meu Deus, está dando tudo tão certo na minha vida que eu estou até com medo de acordar. Nada cai de graça do céu. Nós sempre fazemos por merecer, sejam coisas boas ou coisas más. Livro dos Espíritos, 642, Kardec pergunta, será suficiente não fazer o mal para ser agradável e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que se deixou de fazer. Nós somos responsáveis pelo mal que vier, pelo fato de não termos feito o bem que nos era possível. O autoconhecimento é importantíssimo, porque só ele nos dirá se nós somos mais bem ou mal. E essa resposta é essencial para o nosso crescimento. Caminhando para o fim, Khalil Gibran tem uma fala que eu achei maravilhosa. Dizem que antes do rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou através da floresta, povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa aceitar a sua natureza e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano,
o medo irá se diluir, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar o oceano. Muito obrigado pela companhia dos senhores e que o mais forte em nós seja sempre a vontade de querermos.